Olha, o economista Peter Schiff tem um alerta e não é um alerta qualquer, é bem dramático. Ele diz que a economia global não está só se aproximando de uma crise, não. É uma tempestade perfeita. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender por que ele acredita que o que vem por aí pode, literalmente, virar o jogo e mudar tudo que a gente conhece. E a previsão dele já começa com essa frase de impacto aí na tela. Ele não está falando de uma turbulênciazinha, sabe? Nada disso. É um evento financeiro que, na visão dele, vai fazer a crise de 2008 parecer brincadeira de criança. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa dessa seria possível? Ok, para a gente entender o raciocínio dele, a gente precisa olhar bem para a base, para os fundamentos da crise que ele está prevendo. Porque, segundo a análise do Schiff, a grande diferença é que dessa vez não é mais do mesmo. Não estamos falando de uma repetição do que já aconteceu. E a diferença crucial está toda aqui, nesse comparativo. Pensa bem, em 2008 o epicentro foi o mercado imobiliário. E quem apareceu para salvar o dia? O governo. Ele foi o socorrista. Agora, a análise aponta para um cenário totalmente diferente. O problema é a própria dívida do governo e o dólar. Isso leva a uma pergunta que, olha, não tem resposta fácil. Se o socorrista é quem está se afogando dessa vez, quem é que vai salvar o socorrista? Mas tá, como é que a gente chegou nesse ponto? A raiz do problema, de acordo com o Schiff, é um desequilíbrio global que vem se cozinhando, sabe, há décadas. E no centro de tudo isso, o dólar. O grande pilar que sustenta esse desequilíbrio todo é o status do dólar como moeda de reserva mundial. O que isso quer dizer na prática? Que países no mundo inteiro guardam suas economias e investem em ativos americanos, principalmente em títulos do Tesouro. E foi esse sistema que basicamente deixou o desequilíbrio crescer e crescer sem nenhum controle. E o resultado de toda essa dinâmica? Bem, o Schiff descreve com uma palavra bem forte: parasitismo. É, pesada, né? A ideia dele é que o resto do mundo trabalhou, produziu, poupou, para que os americanos pudessem consumir muito, mas muito além do que eles mesmos produzem. É uma visão sem dúvida controversa, mas é o ponto central de todo o argumento dele. E como é que esse mecanismo funciona? Imagina um ciclo. Primeiro, o mundo todo investe em dólar. Isso infla artificialmente os preços dos ativos lá nos Estados Unidos, sabe? Ações, imóveis, o que gera uma sensação de riqueza. Com essa riqueza, os americanos consomem muito mais do que produzem. E como eles pagam por isso? Com dinheiro que, na visão do Schiff, é criado do nada pelo Banco Central americano, o Fed. Então, no fim das contas, é o trabalho e a poupança do resto do mundo que estão financiando o consumo americano. E é aqui que a gente chega num ponto que parece um paradoxo, um ponto central na análise do Schiff. O dólar, que é a causa de todo esse problema, a queda dele é, ironicamente, parte da solução. É estranho, né? Vamos ver como é que isso se desenrola. A grande ironia da história, segundo essa análise, é que são as próprias políticas americanas que estão, digamos, puxando o tapete de debaixo do dólar. Pensa comigo, ao buscar a inflação como uma ferramenta para estimular a economia, o que os Estados Unidos estão dizendo para o mundo? Eles estão sinalizando que todos aqueles dólares que os outros países guardaram com tanto esforço vão valer menos no futuro. É um tiro no próprio pé. E é exatamente por isso que a gente chega nessa conclusão que parece meio de ponta cabeça. Na visão dele, um dólar fraco não é o desastre final, não. É o remédio amargo, aquele que ninguém quer tomar, mas que é necessário. Seria o próprio mercado agindo para forçar um reequilíbrio na economia global, depois de décadas e décadas de distorção. Então, beleza, se o dólar cair, quais seriam as consequências? A análise do Schiff aqui desenha dois futuros, e são futuros bem diferentes, como se o mundo se dividisse em dois caminhos. Um para os Estados Unidos e outro completamente diferente para todo o resto do mundo. O cenário que ele prevê é de uma inversão total de papéis. Para os Estados Unidos, a volta de trilhões de dólares para casa significaria uma coisa: inflação gigantesca, uma queda brusca no padrão de vida. Agora, para o resto do mundo, o efeito seria o exato oposto. Com as moedas locais se fortalecendo contra o dólar, tudo que é cotado em dólar fica mais barato. Isso poderia ser o gatilho para um novo boom econômico global. Ele chega a usar uma palavra bem forte para descrever isso: libertação. A ideia é que com o fim do padrão dólar, as outras nações não teriam mais essa obrigação de financiar o consumo americano. Elas poderiam finalmente pegar toda a sua produção e toda a sua poupança e usar para si mesmas, para impulsionar suas próprias economias. Ok, diante de um cenário de mudança tão radical, a pergunta que não quer calar é:
E agora? Onde é que ficam as oportunidades? Para onde o dinheiro deveria ir? Na visão do Schiff, a resposta se concentra principalmente em duas áreas: ouro e mercados emergentes. E olha só, esse movimento parece que já está acontecendo, não é só teoria. Se a gente olhar os dados, o ouro já aparece como o grande beneficiário dessa fraqueza do dólar. O desempenho dele tem sido muito, mas muito superior ao de moedas que a gente considera fortes, como o euro. Então, a estratégia de investimento que ele propõe é bem clara. É uma fuga dos ativos em dólar. O foco muda completamente. A ideia é ir para ativos reais, ativos globais. Coisas como metais preciosos, ouro e prata, commodities em geral e, claro, ações e moedas de países que devem se dar bem nesse novo cenário. E quem seriam os maiores vencedores dessa grande transição? Na visão dele, seriam os mercados emergentes. Ele foca bastante no Sudeste Asiático. E por quê? Ele aponta para alguns fatores-chave: demografia mais jovem e favorável, taxas de poupança muito mais altas e economias que são baseadas em produção real, não só em consumo. Esses seriam os motores do crescimento no futuro. No fim do dia, a tese de investimento toda dele se resume a uma grande aposta. Uma aposta na inversão completa do fluxo de capital global. E essa frase que está na tela resume tudo de forma bem simples e direta. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que é bem provocativa. Se essas previsões do Schiff estiverem certas, ou mesmo parcialmente certas, a gente não está falando só de mais uma crise financeira. A gente está falando da ascensão de uma ordem econômica mundial totalmente nova. É uma reflexão e tanto para a gente fechar esta análise.